Oi, seja bem-vindo ao canal. Eu me chamo Felipe de Alencar, eu sou um estudante da teoria anarquista e eu desenvolvi essa rede, né? Criei essa conta para conseguir me conectar e também distribuir um pouco do que eu tenho pesquisado sobre a anarquia no Brasil, mas aspirando também um projeto de pesquisa com impacto mais global. Não necessariamente internacional, mas eu digo no sentido de impactar diversas ordens sociais sem se restringir ao público de entretenimento, que é o caso do YouTube. Então, eu fiz o meu primeiro vídeo e acabei deixando o som do fundo muito alto e aí a minha voz ficou um pouco baixa. Então, se você não viu o último vídeo, eu recomendo porque com certeza eu tô dialogando com esses artigos que eu tô trazendo. Então, acho interessante você conhecer um pouquinho sobre a proposta e a crítica que eu encontrei no último artigo. Até porque agora, né, que vou sair um pouco de um campo muito mais teórico, que era o teor do último vídeo, e vou entrar numa perspectiva mais prática. Eu juro que eu tô tentando ser mais rápido porque eu vi que um vídeo de 22 minutos não é facilmente distribuído. E então eu vou tentar fazer uma coisa um pouco mais assertiva. Eu acho difícil porque hoje eu tô com 3 artigos aqui, eu tô olhando para 3 pesquisadores bastante diferentes que se debruçaram sobre temas muito distintos, mas que ainda conversam entre si. Então, a primeira leitura, né, eu gosto de comentar, agora de apresentar o referencial bibliográfico, porque é uma consideração que eu acho muito honrosa, né? Afinal de contas, o trabalho de pesquisa no Brasil já é tão desvalorizado, então por que não, né? Dar esse minutinho de palco. Newman, Pós-Anarquismo e Política Radical Hoje, é um artigo de 2023, publicado na revista de pensamento radical Destroços. O soco da mão invisível, a violência discursiva e o reacionarismo contra a dignidade da pessoa humana promovida por think tanks anarcocapitalistas. É uma revista eletrônica Trilhas da História, de 2023 também. E, por último, Castro, o realismo e anarquismo, constituindo pontes e diálogos sobre perspectivas práticas. Revista Espaço Livre, de 2024. Então, são artigos bem recentes, eu fiz questão mesmo de selecionar esse referencial mais atual, até porque não é da natureza da luta política se manter distante do contexto prático, né? Então, hoje existem problemas que estão sendo reproduzidos hoje, então a gente precisa atuar no presente. Acho isso muito interessante, até porque a ideia desse canal não é ser mais um distribuidor ou um profissional responsável por definir conceitos e, enfim, reproduzir o modelo pedagógico de conhecimento, mas trazer a reflexão para os horizontes políticos atuais. E o que é a atualidade? Segundo o artigo, né, do Newman, a gente encontra na anarquia uma discussão muito acentuada na relação entre os marxistas, leninistas e os anarquistas, principalmente os de herança histórica do Bakunin. Porque, ao mesmo tempo em que uma revolução ela só seria possível com a mudança dos horizontes, a esquerda, uma parte da esquerda concorda que o Estado deveria ser reformado, enquanto a anarquia defende que ele deveria ser abolido, né? Parecido, não é tão igual à monarquia, porque nesse caso aqui ele seria pulverizado, então a gente erradicaria com o Estado. É uma proposta ousada, mas ainda assim tem seu fundo de verdade, porque nessa perspectiva, o Estado ele é autônomo, então ele é regido por leis próprias e também por interesses próprios. Por isso que uma associação com essa instituição, com esse dispositivo, seria passível de corrupção, até porque existem problemáticas fundamentais
no relacionamento desse sistema com o meio ambiente, com os direitos humanos e com as políticas sociais. É aquela velha história que a gente conhece. Então, existem parlamentares que defendem assiduamente o uso do direito do pronome neutro. E aí existem parlamentares que debocham amplamente sobre essa teoria. Sendo que, no fundo, o mais importante seria a manutenção da sociedade. Então, existe essa parcela da sociedade que quer o progresso e existe uma parcela da sociedade que busca um conservadorismo, e ambas estão defendendo o suposto bem social. Então, enfim, não vem ao caso aqui fazer o debate do conceito do pronome neutro, mas vem aqui expor que o Estado ele é incapaz de fornecer uma radical democracia, até porque é justamente esse ambiente de conflito onde é instituídos processos que não avançam a tomada de decisão, mas ao contrário, centralizam o poder e impedem que uma verdadeira sociedade democrática se estabeleça. É porque não são as pessoas que estão tomando as decisões, são pessoas que elegeram através do voto, então são políticos que representam o ideal do que essas massas gostariam. E aí, é aí que está o ponto, né? A esquerda concorda que em alguma medida é impossível as massas participarem da tomada de decisão, ao passo que o anarquismo ele defende uma radical democracia e um modelo descentralizado de decisões. Bem diferente, né? Apesar de ser da esquerda, ainda carregam seus dilemas, né? Afinal de contas, a liberdade e a igualdade perfeita são questionadas, tanto entre os esquerdistas quanto entre as forças reacionárias, porque, em tese, vou fazer só uma digressão histórica aqui, mas a soberania do Estado, ela decorre do fato de que não existiria lógica na liberdade civil se ela fosse acessível a todos. Isso geraria um caos indiscriminado e culminaria na guerra de todos contra todos. Apesar de ser uma falácia, o Estado, ele, quando adquire esse aspecto de soberania, ele é muito mais um reprodutor de discriminação, privilégios e desigualdades do que necessariamente um estatuto despotista, né? Então, eu vivo no Brasil. Se você está me escutando em português, provavelmente você sabe do que eu tô tentando dizer aqui. A gente, por mais que tente, o Estado sempre vai ser esse lugar onde a desigualdade, os privilégios e a discriminação serão instrumentalizados. Então, olha só que legal. A gente pode até ter uma bancada revolucionária no Congresso, mas essa bancada nunca terá um impacto significativo, porque existem outras milhares, centenas e dezenas de políticos comprometidos com o combate ao silenciamento, que mais? O desmonte dessas propostas revolucionárias. E aí, enfim, o marxismo ele avançou muito mais em comparação à anarquia nesses contextos, né? Tem algumas mobilizações mais sistemáticas, ainda assim insuficientes para a erradicação do Estado. Então, esses agentes, esses políticos agem dentro do Estado. E é muito interessante pensar que, ao mesmo tempo que existe essa disputa política, ainda também existe a defesa por uma autonomia política, que tanto dos modelos liberais, né, baseados na liberdade de expressão e no mercado, no livre mercado, né, quanto da esquerda liberal, da esquerda libertária, que é a mobilização organizada das massas. Então também a representação da militância revolucionária. Então existem pessoas lá que representam de alguma maneira quem é esse espírito revolucionário do século XXI. E por fim também a revolução, né? No final das contas, isso tudo é parte de uma hegemonia que não tem por finalidade integrar, mas exclusivamente sustentar uma suposta liderança que é responsável por gerir os recursos e ordenar os sistemas políticos e econômicos em alguma medida. Não vou mentir aqui, porque a gente sabe que hoje as Big Techs elas estão com um poder
financeiro tão absurdo que é possível dizer que, por mais problemático que seja, que eles são responsáveis por determinar economias e políticas e sociedades. Enfim, eu não vou aqui dizer mal dessa galera, porque eles têm seus pontos positivos no desenvolvimento da humanidade, mas também tem seus pontos negativos que são muito criticáveis, principalmente relacionados ao meio ambiente. E aí que tá o ponto. As big techs, o Estado, as políticas, sendo de esquerdas, elas pensam na sociedade, eles pensam na revolução através das massas. Então a gente precisaria usar as massas para conseguir instaurar alguma coisa. E é o que a gente vê, né? Hoje, por exemplo, a inteligência artificial, o ChatGPT, a revolução do ChatGPT só é possível por causa que ele foi distribuído, né? Então, se ele não fosse distribuído, ele seria apenas um instrumento de uso privado. Bom, então aqui a gente pensa também sobre os dispositivos de opressão e manipulação, né? Então, quando a gente imagina que existem pessoas, existem instituições que têm poder de determinar o funcionamento da sociedade, isso significa que eles têm a capacidade de oprimir e manipular através de dispositivos burocráticos, financeiros, políticos, né? Então, publicidade, propaganda, essas coisas todas são úteis, né? E a gente conhece muito bem seu uso, principalmente na propaganda nazista e Guerra Fria. Eu acho que são os dois exemplos que vieram assim na minha cabeça. Que não estão a serviço de uma emancipação política. Ao contrário, eles estão fazendo forças contra-revolucionárias que negligenciam a importância dos movimentos sociais, da valorização do humano, do humanismo, tudo isso que a gente conhece na esquerda, né? Que infelizmente às vezes é muito mais é muito mais atravessado por discursos ideológicos. Então, ao invés das massas aderirem a essa noção de que existe um grupo que quer valorizar o coletivo e o bem-estar de todos, e existe um grupo que quer, ao contrário, suprimir o coletivo, então aprisionar em, sei lá, projetos de trabalho, modelos de distribuição de renda que são escravistas, ao invés de fato, lutar por essa radical democracia, né? Então, enfim, quem sou eu pra dizer que isso é errado, né? Mas eu acho um pouquinho provocador. É desumano, né? Pensar que hoje, com a globalização, a gente consegue, sei lá, receber uma encomenda do outro lado do mundo em 4 dias, mas a gente não consegue resolver o problema da fome em uma nação, porque simplesmente não existe mobilização global para resolver esse problema, né? É aquele velho debate da biopolítica global. Existe esse termo, que eu não vou me aprofundar no autor que definiu, eu uso ele de maneira mais famosa, mas ele influenciou amplamente a criação e a sugestão desses programas, então desses projetos. Não apenas ele, né, mas muitos outros autores estão discutindo as formas de implantar essa teoria, que seria, então, a mobilização dessas redes de tomadoras de decisão, que são problemáticas, né, porque ele supõe que, então, a gente deveria formar grupos independentes do Estado, porque o Estado em si, ele nunca vai atuar com essa ideia, com essa proposta. Então ele nunca vai querer erradicar a pobreza, ele nunca vai querer defender as minorias sociais, porque isso incorreria na própria... quando você quase alimentar um monstro que vai te devorar. Então, basicamente, ele precisa ter esses grupos sob controle. Então, o preconceito, a discriminação, a marginalização são formas de fazer esse controle social e, ao mesmo tempo, perpetuar as alianças que... as alianças não, né? Porque vamos combinar que essa galera aí não tem aliança, né? Eles têm acordos políticos. Então, basicamente, eles estão ali visando a manutenção financeira. Um dos artigos, inclusive, percebe isso, e aí eu percebi que 14 minutos, 15 minutos, também não consigo, não adianta, eu não vou conseguir sintetizar a proposta tão
abrangentes em menos de 5 minutos. Eu vou até tentar, um dia eu juro, eu prometo que eu tento. Mas por enquanto, a ideia de que a emancipação via instituições depende de um programa muito mais sofisticado do que puramente a descrição dos passos a passo desse desmanche. É muito mais um trabalho muito interconectado com a crítica, com o desenvolvimento da teoria e também com a formação de relacionamentos que podem ser relevantes no combate a essa submissão e dominação perpetuadas, né? O que eu consigo trazer por final sobre o artigo do Newman é que após a anarquia, então o anarquismo hoje, né, seria pós-modernidade, pós-estruturalismo, isso são todos os termos de hoje, né? É um debate contemporâneo. 2023, né, gente? O artigo é do ano passado, praticamente. Então, a ideia, enfim, é do agora. E o agora, ele implica uma multiplicidade de possibilidades, mas também uma multiplicidade de contrapossibilidades. Vou finalizar isso aqui por aqui, porque já tá muito longo esse vídeo. E o artigo do Newman, ele é muito rico, porque ele traz uma perspectiva muito ampla do que é a luta pós-anarquismo e também dialoga muito bem com o vídeo anterior. Então, eu vou pensar que sim, vou entregar não, né? Mas eu vou fazer a leitura comentada de mais alguns outros 2 artigos. E aí eu trago esse vídeo pra vocês, porque por enquanto a ideia é de que o anarquismo ele não vai ser resolvido, e é exatamente o ponto central desse vídeo, que é uma crítica à esquerda, né? Então, assim, a gente não vai resolver o problema, não vai atingir a libertação social utilizando os recursos de quem dominam, né? É meio lógico, mas enfim, algumas pessoas gostam, né? Na verdade vivem o dispositivo político e tudo bem, né? Quem sou eu pra julgar? Elas estão lá por algum motivo, elas foram eleitas por voto popular, ganharam por números, mas não representam necessariamente um verdadeiro discurso revolucionário. Ao contrário, às vezes, e muitas das vezes, a esquerda no governo é sempre um dispositivo instrumentalizado. Eu acho que isso era pra ser tipo o hino nacional, mas, né, enfim, a justiça social não chegou nesse nível e por enquanto a gente ainda vai conviver com essa degradação da dignidade humana e valorização da propriedade privada. Vou terminar por aqui. Muita coisa. Eu vou também finalizar tentando convidar vocês, né, a imaginar que a gente não vai adquirir a libertação anarquista, mas a gente vai sim continuar vivendo nossas micro-realidades e continuar aplicando um ideal de sociedade, um ideal que é totalmente possível de ser implantado, mas exigiria uma mobilização universal, que não é o caso hoje em dia, né? Se vocês usam rede social e sabem quando aparece, ou quando hypa, ou quando uma notícia ela ganha muita repercussão, que existem muitas massas dedicadas ao ódio e existem muitas massas que estão ali tentando, sei lá, conviver com o que eu percebo por uma evolução. Mas tem gente que diz que o pronome neutro é um exagero, então eu penso assim, talvez a gente realmente devesse voltar com a Damares no poder e dizer que azul é coisa de menino e rosa é coisa de menina, sendo que eu acho isso muito patético, vindo de uma elite política eleita, né? Então é aquele lugar, né, a gente é tão capaz de se autodestruir quanto de se auto-evoluir. E é essa a ideia aqui da crítica dentro da esquerda. Não é descredibilizar a esquerda e muito menos dizer que não deveria existir a esquerda, que a direita, que o liberalismo é muito melhor, mas perceber que não existe sujeito radicalmente revolucionário se não existir uma liderança revolucionária. E é isso que é a ideia do texto, tá? Não sou eu que estou dizendo. Porque a gente precisa instrumentalizar
o combate à ordem hegemônica. E a gente não pode fazer isso simplesmente criando uma nova hegemonia, né? Eu aqui me identifiquei super quando eu encontrei a sugestão do autor, do referencial do autor, na verdade, de que precisa existir um imaginário identitário radical. Se não existir gente construindo esse lugar, não vai existir uma revolução possível, vai existir isso que a gente está vendo de manutenção do poder. Tô tentando fazer isso, eu acho que eu vou conseguir em alguma medida, porque é aquilo, né? A submissão às instituições, ela é deliberativa. Então, tudo bem, em alguma medida eu vou me submeter a essas instituições porque eu preciso sobreviver. Mas eu também não preciso me tornar esse mecanismo dessa teoria política que é o neoliberalismo. Enfim. Vou finalizar por aqui. Nossa, muita coisa. Eu tô imaginando o trabalho que vai dar de fazer as legendas desse vídeo, mas eu vou fazer, e aí espero que vocês gostem, continuem me acompanhando, se inscrevam, porque ainda tem outras coisas para publicar, e aí quem sabe no próximo vídeo eu posso tentar ser mais sucinto.